A paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria imensa sentir que você reservou esse tempo para estar aqui comigo, no nosso refúgio, no nosso cantinho de descanso em meio à poeira da vida. Sente-se, respire fundo e sinta o abraço de Deus alcançando o seu coração agora. Eu sei que o caminho tem sido árduo e que muitas vezes o silêncio da sua alma grita por um socorro que ninguém mais consegue ouvir. Hoje, minha irmã, eu venho aqui te falar sobre algo que bate aí dentro, mesmo que você tente abafar. O tema do nosso encontro é que Deus não ignora o que você já tentou esquecer. Precisamos conversar sobre aquelas marcas, sobre os traumas que foram empurrados para o porão da alma, e que você, por cansaço ou por medo, decidiu que seria melhor fingir que não existem. Mas o nosso Pai, o Deus que tudo vê, está visitando esses detalhes que você não consegue encarar sozinha. Sabe, minha amada, às vezes nós agimos como se o tempo por si só tivesse o poder de apagar as dores que nos feriram. Nós enterramos situações, palavras que nos cortaram como navalha, decepções que quebraram algo precioso dentro de nós, e colocamos uma pedra por cima. Sorrimos para o mundo, cumprimos nossas obrigações na igreja, cuidamos da família, mas quando as luzes se apagam e o travesseiro recebe o peso do nosso rosto, aquelas lembranças voltam como fantasmas. Você tenta esquecer, tenta dizer a si mesma que isso já passou, mas a alma ainda manca. A verdade é que o esquecimento humano é uma fuga, mas a cura divina é um enfrentamento cheio de amor. No deserto da vida, muitas vezes somos como Agar, fugindo de uma situação de dor, de humilhação e de rejeição. Ela estava perdida, sem rumo, achando que o seu sofrimento era invisível aos olhos de todos. Mas no meio do nada, ela teve um encontro que mudou sua percepção sobre a dor. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 16 e versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Que palavra poderosa, minha irmã. O termo hebraico para designar esse atributo de Deus é El Roi, o Deus que vê. Não é apenas uma visão superficial, um olhar de quem passa e nota algo. No original, esse ver implica um olhar profundo, um olhar que discerne a causa, que compreende a agonia e que não ignora o choro oculto. Deus viu Agar no deserto, e Deus está vendo você hoje. Ele vê os traumas que você empurrou para o fundo da alma. Ele vê aquela situação na infância que roubou sua inocência, aquele relacionamento que drenou sua alegria, aquela palavra de maldição que você ainda ouve ressoar na sua mente quando tenta empreender algo novo. Muitas vezes o deserto parece ser um lugar de abandono, mas para Deus, ele é o cenário perfeito para a revelação da sua paternidade. Talvez você esteja vivendo um momento em que as feridas do passado estão latejando mais forte. Pode ser uma perda que você nunca chorou direito, uma traição que você disse que perdoou, mas que ainda gera um nó na garganta. Deus não quer que você viva de aparências. Ele quer entrar nessas camadas profundas. Imagine agora o Espírito Santo como um vento suave que sopra sobre as dunas da sua vida. Ele não vem para causar destruição, mas para desenterrar, com delicadeza, aquilo que precisa ser curado. O trauma não resolvido é como uma semente de espinho que cresce no escuro. Se não for trazido para a luz da presença, ele continuará roubando o seu vigor. Talvez você se sinta culpada por ainda sentir dor. Você pode pensar: eu sou crente, eu deveria ser forte, eu não deveria mais me importar com o que aconteceu há 10, 20 anos. Mas escute bem, ser cristã não te torna imune à dor, mas te dá acesso ao médico dos médicos. Jesus não veio para os que estão sãos, mas para os que precisam de cura. E a cura começa quando paramos de negar a ferida. Quando você tenta esquecer sem tratar, você apenas mascara o sintoma. Deus, em sua infinita misericórdia, quer realizar uma cirurgia espiritual em você. Ele quer limpar as infecções da alma, retirar os estilhaços de amargura e passar o bálsamo de Gileade sobre cada rachadura. Essas rachaduras que você tanto tenta esconder são justamente os lugares por onde a luz de Deus quer entrar para iluminar todo o seu ser. Sabe aquela sensação de cansaço extremo, de que você está carregando um peso que não é seu? Isso é o cansaço de carregar segredos e dores não processadas. O Senhor te convida hoje para uma descompressão emocional. Ele diz: minha filha, você não precisa mais fingir que está tudo bem, quando seu coração está em pedaços. O deserto não é o seu fim, é o lugar onde Deus está forjando uma nova identidade em você, livre do peso do passado. Ele conhece as noites em que você chorou baixinho para não acordar ninguém. Ele conhece o medo que te trava toda vez que alguém toca em um assunto delicado.
Deus não ignora, Ele guarda cada lágrima em seu odre. No reino de Deus, nada se perde. Cada gota de sofrimento será transformada em autoridade e consolo para outras mulheres. Às vezes os traumas antigos nos fazem acreditar em mentiras sobre nós mesmas. Dizem que não somos amadas, que não temos valor, que o que aconteceu conosco nos define, mas a voz do Pai é diferente. Ele te chama pelo nome. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. A restauração da sua fé passa pela cura das suas emoções. Não existe separação entre o espiritual e o emocional para Deus. Ele te criou como um ser integral, por isso quando Ele cura a sua alma, o seu espírito se sente livre para voar mais alto. Imagine-se agora caminhando em direção a uma fonte de águas tranquilas no meio desse deserto. Essa fonte é a presença do Espírito Santo. Deixe que essa água lave as feridas ocultas. Deixe que a chuva mansa da graça de Deus amoleça o solo endurecido do seu coração. Há um processo de cura que só acontece no secreto. É ali, quando você se derrama diante dele, que as máscaras caem e a restauração acontece. Deus está trabalhando nos detalhes. Ele está ajustando as peças do quebra-cabeça da sua vida que foram espalhadas pelo vento da adversidade. O que você tentou esquecer, Ele está trazendo à tona hoje não para te envergonhar, mas para te libertar. A liberdade é o destino de toda mulher que se permite ser tratada pelo Senhor. Não tenha medo de olhar para as cicatrizes. Elas são a prova de que a ferida fechou, de que você sobreviveu e de que Deus foi fiel. O trauma não terá a última palavra sobre a sua história. O Deus que vê, o Deus de Agar, é o mesmo Deus que está sentado ao seu lado agora. Minha irmã, receba essa paz que excede todo o entendimento. Sinta a força sendo renovada. O cansaço está indo embora, porque você não está mais tentando carregar o mundo nas costas. Você está entregando os seus fardos para aquele que tem ombros largos para suportar tudo. A esperança concreta está brotando como uma flor no asfalto, como uma semente que rompe a terra seca após a primeira chuva. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a sorrir sem que o sorriso seja forçado. O sol da justiça está nascendo sobre a sua vida, trazendo cura em suas asas. Olhe para frente, o deserto está ficando para trás e uma terra de renovo se apresenta diante de você. Confie no processo, confie nas mãos do oleiro que está refazendo o vaso quebrado. Agora, minha querida irmã, eu quero te convidar a um momento de entrega total. Se você puder, feche os seus olhos agora, onde quer que você esteja. Vamos nos entregar em oração, vamos falar com o Pai e entregar a Ele cada fragmento desse coração que Ele conhece tão bem. Não esconda nada. Deixe que a oração seja o veículo da sua libertação. Senhor, Pai de amor e de infinita bondade, nós entramos na Tua presença agora com o coração totalmente aberto. Tu és o El Roi, o Deus que vê. Tu vês essa minha irmã que me ouve agora. Tu conheces as profundezas da alma dela. Senhor, visita agora os porões. Visita os lugares escuros onde ela guardou as dores, os traumas e as decepções que ela tentou esquecer para conseguir sobreviver. Pai, estende a tua mão saradora sobre cada ferida aberta. Cura os traumas da infância, cura as marcas do abandono, cura a dor da rejeição que ainda faz o coração dela sangrar em segredo. Espírito Santo, sopra um vento de renovo sobre a vida dela agora. Vai retirando todo o peso, toda a angústia, toda a sensação de insuficiência. Pai, revela a ela que o passado não tem poder sobre o futuro que tu tens preparado. Que cada lágrima derramada no deserto se torne uma semente de alegria. Que ela sinta o teu colo agora, o teu abraço de pai que acolhe e não julga, que restaura e não condena. Nós repreendemos toda mentira do inimigo que tenta dizer que ela está sozinha ou que o sofrimento dela é invisível. Senhor, traz luz para as áreas que foram obscurecidas pela dor. Que a tua paz, que ninguém consegue explicar, inunde a casa dela, a mente dela e as emoções dela. Que ela consiga encarar o que tentou esquecer, mas agora com a força da tua presença, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. Restaura a fé, restaura a esperança e dá a ela pés como os das servas para caminhar sobre os lugares altos, acima de qualquer trauma. Tudo isso nós te pedimos, reconhecendo a tua soberania e o teu amor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, guarde no seu coração o que Deus falou hoje. Não tenha medo de ser curada, pois o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua história, com uma ternura que só Ele tem. Receba esta paz e essa força para continuar a sua jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sentiu o abraço de Deus, não guarde isso só para você.
Compartilhe este episódio com aquela amiga, aquela irmã ou familiar que você sabe que também está precisando de um renovo no deserto. Alguém pode estar precisando desesperadamente ouvir que Deus a vê. Quero te convidar também a seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio de sua preferência. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, não esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário contando como Deus falou com você e, claro, se inscrever e ativar as notificações para não perder o nosso próximo encontro, que será um momento maravilhoso de restauração. Para encerrar nosso tempo hoje, deixo com você a promessa que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que o Senhor te acompanhe, te escute e te fortaleça em cada passo. Estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Até lá!